Hoje é o sistema respiratório. Ele compreende desde o nariz, passando pela faringe, a laringe, traqueia, brônquios e os pulmões. O sistema respiratório, o nariz é aquele formado por cartilagens e ossos, e nós vamos detalhar aqui por dentro dele, começando aqui as partes que o compõem. Para falar sobre isso, nós temos aqui nessa peça a visualização dele por dentro. Aqui nós sabemos que temos os pelos do nariz, né? E o nariz como um todo ele tem a função de umedecer o ar, aquecer e filtrar, né? Aqui é um ambiente bastante úmido, também a filtragem é feita desde os pelos, né? Também essa superfície úmida ela faz com que as partículas do ar elas ficam aderidas aqui nesse tecido mucoso do nosso nariz. Então, a função de umedecimento, aquecimento e a filtragem do nosso ar. Por isso que é importante mesmo a respiração pelas vias, começando aqui pelo nariz. Nessa visualização nós temos que essa formação são três aqui, as conchas nasais, superior, média e inferior. Entre elas temos umas depressões, são meato superior, meato médio e meato inferior. O ar que entra por aqui, ele não entra como um tubo, ele simplesmente é um tubo de passagem. Mas essas estruturas, elas fazem com que o ar ele venha percorrer por aqui, passar por isso aqui. Então aumenta a área de contato do ar com essa parte interna do nariz, o que vai ajudar muito numa proteção mecânica, né? Uma vez que as partículas ficarão aderidas aqui na parede. Ainda que venha funcionar essa proteção, é necessário uma proteção do sistema imunológico. Por isso nós temos tecido de defesa, seja nessa área, seja aqui. Nós já estamos na faringe, então nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, passando a parte do nariz, que ele faz uma proteção mecânica, nós passamos para a faringe. Começa aqui e desce, mais ou menos aqui assim. A faringe, toda essa área, ela faz então comunicação com o nariz, com o ouvido médio, com a boca, com a laringe e com o esôfago. A faringe então é dividida em três partes. Essa primeira parte, nasofaringe. Segunda parte, orofaringe ou bucofaringe. E a terceira parte, laringofaringe. Então, a nasofaringe é o contato da faringe com o nariz e também com aqui o ouvido médio. Com relação aqui à passagem do nariz para a faringe, ela passa então pelas coanas. Simplesmente essa passagem de nariz para a faringe. Nasofaringe, nós podemos identificar aqui a adenoide ou tonsila faríngea, tecido linfóide, portanto sistema de defesa. Tonsila tubária, também tecido linfóide, defesa. E aqui seria um ósteo da tuba auditiva. Então, aqui nós temos o ósteo da tuba auditiva, que é representado. Esse ósteo, então, ele vai dar acesso, aqui um sintético nariz, ou ouvido. Aqui no ósteo da tuba auditiva, ele dá acesso à tuba auditiva, que vai chegar até o nosso ouvido médio, onde nós encontramos aqui os ossículos do ouvido. Temos aqui representado umas cavidades, tanto aqui no osso frontal, como no osso esfenoide, e ainda no osso etimoide existem uns seios muito pequenos, chamadas células. Então aqui nós chamamos seio frontal, seio esfenoide,
e células do osso etimoidal. Essas células e seios, elas são cavidades, tem ar dentro e muco também, e a secreção daqui de dentro é drenada para o nariz, né? Ajuda também a regular nossa pressão intracraniana por meio desses seios aqui localizadas. Essa drenagem para o nariz, ela pode ser interrompida. No caso de muco acumulado aqui, né, ele por conta de coriza, por exemplo, esse muco fica acumulado, patógenos aqui localizados, eles podem colonizar esses seios, né, e que gera a dor, né, a dor da sinusite, porque eles entram aqui, o dreno é bloqueado, é obstruído, e aumenta essa pressão que gera dor de cabeça. Pode ser aqui ou aqui, as dores de cabeça de sinusite. Ela antecede uma rinite, que nós percebemos pelo acúmulo aqui. Então é sempre importante deixar essa área do nariz sempre limpa, lavada com soro fisiológico. Adentrando então daqui na nasofaringe, que eu falei essas estruturas, adenoide, tonsila tubária, ósteo da tuba auditiva, nós descemos até aqui a base da úvula, recapitulando aqui um palato duro, palato mole e a úvula. A úvula, ela também chamada de campainha, ela tem duas pregas, uma anterior e outra posterior. Essa prega anterior aqui é o arco palato glosso, que liga o palato à língua, por isso arco palato glosso. E aqui arco palato faríngeo. Então entre esses dois arcos nós encontramos a amígdala ou tonsila palatina. Por isso que a importância de localizar esses órgãos aqui, esses arcos. Ainda temos a tonsila lingual na base da língua aqui. Bom, aqui então a orofaringe. Laringofaringe, ela começa aqui a partir da epiglote, é uma cartilagem da nossa laringe. Ele segue aqui até aqui laringofaringe, o esôfago daqui para baixo. Lembrando que quando estamos apenas respirando, o esôfago ele fica fechado e o ar entra livremente aqui, passando aqui pela laringe, nas pregas vocais e as pregas vestibulares aqui. Aqui nós temos representada a laringe. A laringe aqui, ela podemos observar a cartilagem epiglote, cartilagem tireoide e aqui cartilagem cricoide. Lembrando que a cartilagem cricoide, ela forma um anel, ela fecha dos dois lados um círculo. Das cartilagens é a única que faz dessa forma. Tem então a cartilagem tireoide, ela é aberta atrás, né? E a cartilagem epiglote é só aqui anteriormente. São cartilagens ímpares, então epiglote, tireoide, cricoide, são cartilagens ímpares. Ainda nós temos três pares, que são a cartilagem aritenoide, corniculada e cuneiforme. E aqui nós temos a entrada da laringe, que é chamada de adito da laringe, seguida da prega vestibular e prega vocal. Porque nós temos aqui um ligamento vestibular e um ligamento vocal, que ele foi revestido por tecido, então formando uma prega. E aqui uma região infraglótea. E lembrando que essa palavra glote, ela não é uma estrutura, mas ela é a distância entre uma prega vocal e outra. Lembrando que é um par, né? Então essa distância entre elas é que é formada a glote. Nós temos representado aqui a traqueia, que ela inicia logo abaixo da laringe. Elas são anéis aqui, em torno de 20 anéis que são aqui abertos posteriormente. Então anéis em forma de C, abertos aqui, e o esôfago fica encaixado atrás da traqueia. Eles descem, que essa verde são representados
linfonodos, e eles se abrem aqui em brônquios principais direito e esquerdo, e brônquios segmentares, brônquios lobares, aqui representados aqui. Lembrando que em natural, em peças orgânicas, essa traqueia ela é levemente voltada para a esquerda, de modo que é quase reto aqui o brônquio principal direito. Então, se uma partícula estranha ela é engolida, ela provavelmente irá para o lado direito, para o pulmão direito, do que para o pulmão esquerdo, por conta dessa leve inclinação para a esquerda. Então, nós temos aqui 3 lobos no pulmão direito e 2 lobos no pulmão esquerdo. Aqui representado o pulmão direito e o pulmão esquerdo. No pulmão direito nós temos um lobo superior, médio e inferior. Eles são divididos aí por essas fissuras, uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua. Esse pulmão direito é um pouco maior do que o esquerdo. Em compensação, ele é um pouco mais escavado aqui embaixo por conta do fígado que fica aqui localizado. O pulmão esquerdo, por sua vez, é um pouco menor, tem apenas lobo superior e lobo inferior. Ele ainda tem uma terceira região, uma língula, que alguns autores consideram que seria o lobo médio. Mas ele é um pouco menor por conta da localização do coração mais inclinado para o lado esquerdo. Nosso pulmão, ele começa aqui os brônquios principais direitos e esquerdos, eles adentram nele, e nessa região eles entram pelos pulmões. Aqui também entram artérias e saem veias. Então essa região é o hilo pulmonar. Então o conjunto de brônquios, artérias e veias que adentram pelo hilo, esse conjunto é chamado de pedículo. O pedículo adentra o hilo pulmonar. O pedículo é formado por brônquios, artérias e veias. Então aqui no lado esquerdo, esse brônquio principal direito ele é ramificado em 3 brônquios lobares, e esses 3 brônquios lobares vão se ramificar num total de 10 brônquios segmentares. Do lado esquerdo, brônquio principal esquerdo ramifica em brônquio lobar superior e inferior, e ramificando os dois juntos em 10 segmentos, ou 10 brônquios segmentares. Então aqui do lado esquerdo temos 2 lobos e 10 segmentos. Do lado direito, 3 lobos e 10 segmentos. Aqui nessa peça, exemplificando dentro do nariz, concha nasal, a superior, média e inferior, e os meatos, superior, médio e inferior. Aqui a úvula, aqui a nasofaringe, aqui representado.